Nesse vídeo eu quero te mostrar a diferença entre a prospecção online e a prospecção offline. E mais do que isso, eu quero te mostrar que talvez você esteja perdendo grandes e boas oportunidades por acreditar em alguns gurus da internet que vivem dizendo que a prospecção online é o único caminho ou o melhor caminho para as pessoas que estão começando ou buscando uma advocacia autônoma. Eu já vou dizendo que eu não concordo muito com essas pessoas. E não concordo por alguns motivos. O primeiro deles é o seguinte: quando a gente está falando de prospecção online, por mais simples que possa parecer toda a dinâmica, a gente tem 3 pontos que envolvem uma questão financeira bastante importante. O primeiro ponto é: você tem que gastar com um impulsionamento. O quanto você vai investir de dinheiro para aquela publicação ser disponibilizada para o maior número de pessoas está intimamente relacionado com o resultado do que você vai fazer. O segundo ponto é: se você vai investir bastante dinheiro para que algo seja disponibilizado, é importante que esse material seja algo bonito. Então você vai gastar dinheiro com produção de uma boa landing page ou de um bom criativo para que as pessoas se sintam atraídas e tenham uma boa impressão com aquele conteúdo que está sendo disponibilizado. O terceiro ponto é que, para gastar bastante dinheiro com um bom produto, você vai ter que ter uma boa pessoa para fazer a gestão desse tráfego. E isso também custa dinheiro. São 3 pontos que, na maioria dos casos, para começar uma brincadeira de divulgação na internet, a gente está falando de gastar uma média de 3, 4, 5 mil reais para começar. Fora isso, um outro ponto que depõe muito contra a prospecção online é o fato de que você não tem controle quase que nenhum sobre aquela prospecção. Você está simplesmente colocando inúmeras publicações passando na tela do aplicativo do celular de várias pessoas. E você depende que aquela imagem atraia, aquele conteúdo de alguma forma comova a pessoa para que ela entre em contato com você. E isso é um grande problema também. Eu tenho alguma experiência com alguns gestores de tráfego e é muito comum eu escutar a conversa de: nossa, estamos fazendo teste A, teste B, estamos testando aqui e acolá. E enquanto todos esses testes vão acontecendo, muito dinheiro é jogado no lixo. Eu não estou falando aqui que você não deve fazer nenhum tipo de prospecção online, longe disso. Com certeza é um canal de aquisição como tantos outros. Mas talvez, se você esteja começando na advocacia, o seu faturamento ainda não é um faturamento expressivo, e 5 mil reais vai fazer diferença no final das contas, talvez não seja o melhor caminho para você começar. Ao passo que a prospecção offline, que é uma coisa que realmente me encanta, é extremamente rentável por alguns motivos. Vamos lá, primeira coisa muito importante: a prospecção offline, ela é uma prospecção que está na sua mão. Só depende de você se conectar com pessoas. E me desculpa, mas eu acho que todos aqui vamos concordar: se conectar e criar relacionamento com pessoas verdadeiros é muito mais fácil de fazer na vida real. É lógico, dá um pouco mais de vergonha, dá um pouco mais de insegurança. Eu até concordo que sim, no começo, quando você ainda não tem estratégias bem definidas para fazer isso. Mas a partir do momento que você começa a ter estratégias bem definidas, isso começa a se tornar uma espécie de um jogo, uma espécie de uma dinâmica que deixa a coisa muito mais fluida e a vergonha passa a deixar de existir. Bom, além desse fato da prospecção ela está de fato na sua mão, um outro ponto importante é que ela não tem custo. Essa prospecção vai exigir de fato que você invista algum tempo para criar algumas estratégias. Quais estratégias você está falando, Guilherme? Bom, você tem que criar estratégia de aproximação, você tem que criar estratégia de retenção de atenção, você vai precisar criar estratégia de fechamento, você vai precisar criar estratégia, por exemplo, de como apresentar o seu produto de uma forma mais agradável e curiosa. Mas todas essas estratégias são criadas com você sentado em uma mesa e rabiscando e desenhando isso. E o teste de está dando certo ou está dando muito certo também não te custa nada além de tempo. Quando as pessoas estão começando numa advocacia autônoma, elas geralmente não têm muitos clientes.
Quando não tem muitos clientes, naturalmente, elas não têm muitos honorários. Logo, o dinheiro é uma coisa mais escassa. E veja, quando você não tem muitos clientes e naturalmente não tem muitos honorários, uma coisa que você tem à sua disposição é tempo. O que eu sugiro no começo de uma advocacia autônoma? E quando eu falo começo, é enquanto você ainda não está faturando seus 10, 15 mil reais. Invista, de fato, a sua energia em uma prospecção offline. A partir do momento que isso começa a te dar uma receita recorrente, você vai começar, sim, é óbvio, começar a pensar em outros canais de aquisição, como o Facebook, eventualmente o Google. Só que olha que interessante, a hora que você passar para esse segundo estágio, investindo em uma prospecção online, num Google, num Facebook, você vai ter toda uma estratégia de atração de clientes, de retenção, algo único, algo especial que você criou e já validou no seu offline. A probabilidade disso dar certo no online é muito maior do que você simplesmente acreditar em qualquer guru da internet e falar, olha, vem cá, é só você colocar direito X ou Y que vão cair dezenas de clientes no seu colo e você vai ficar rico com isso. Isso é mentira. E o problema maior dessa mentira não é o seu dinheiro ir embora pro ralo. O maior problema disso é a sua esperança, a sua energia, o seu entusiasmo acabar. Não acredita nessas coisas de que vamos colocar R$1.000 no Facebook e ele vai te devolver R$10.000 em cliente. Se fosse assim, todos os advogados do Brasil estariam ganhando milhares e milhares e milhares de reais. A realidade é que, a maioria dos casos, os advogados que acreditam em gurus sem nenhum tipo de estratégia de retenção, nenhuma estratégia de diferenciação, nenhuma estratégia de marketing já testada no offline, simplesmente jogam dinheiro no lixo. O que eu te proponho aqui é passar a estudar e desenvolver estratégias para o offline. E uma vez que você valide tudo isso, se entender interessante, comece a abrir novos canais de prospecção. Lógico, o Facebook, o Google, o Instagram são alguns canais. Não são os principais e não necessariamente os mais rentáveis, sobretudo a depender da sua advocacia. O que eu posso te dizer é, os maiores advogados que eu conheço e que talvez você possa conhecer, conseguiram atingir o nível que atingiram através da advocacia offline. E hoje em dia, quem ganha muito dinheiro com a advocacia online são os gurus que vendem esse tipo de serviço. Bom, para que a gente possa encerrar, eu quero te pedir para seguir esse canal. Semanalmente vamos postar vídeos direcionados para uma prospecção muito mais inteligente, muito mais estratégica e que você tenha absoluto controle do que está fazendo. Vai ser um prazer caminhar junto e crescer junto nessa jornada que te garanto vai ser sensacional. Um forte abraço e até mais.